Olá, eu sou a Neuza Leitão, esse é meu canal. Estou aqui hoje para falar sobre sexualidade e religião. Qual seria a religião mais apropriada para que não haja repressão nos nossos desejos sexuais e que sejamos aceitos como seres humanos com as nossas necessidades, nossas limitações? Essa é uma questão que nós vamos responder no decorrer dessa conversa. Hoje vamos falar sobre as situações que geram conflito entre a religião e as necessidades de cada ser. Vamos falar a respeito da religião católica. O que a religião católica tem a nos falar a respeito da nossa conduta sexual? A princípio, nós vamos colocar aqui por que a pessoa se filia ou segue determinada religião. Para que serve a religião? Nesse sentido, nós vamos considerar a religião como uma instituição, como qualquer outra, como uma multinacional, que tem um organismo, que tem regras, que tem dogmas, que tem rituais. Porém, não deixa de ser uma empresa, uma instituição constituída por homens, por seres que estão aí nas comunidades para dar um direcionamento às atitudes, à ética, às regras que as pessoas precisam seguir para terem uma vida razoavelmente feliz e em contato com a divindade. Bem, a religião católica tem um modelo para relacionamento sexual. Qual seria esse modelo? Apenas as pessoas que passaram pelo sacramento do matrimônio têm o direito a se relacionarem sexualmente. Originalmente, a religião católica tinha como direcionamento o sexo apenas para a procriação. Hoje, a Igreja Católica já teve uma evolução, negociando, recuando, dando concessões à modernidade e fez uma espécie de ajuste entre as necessidades modernas, a evolução dos costumes, né, da tecnologia e as normas antigas, as normas tradicionais vigentes dentro da instituição. Nós sabemos que a religião tem uma forte influência sobre o comportamento das pessoas. No Brasil, principalmente, onde a religião predominante é o catolicismo, e isso foi desde o início do descobrimento, na colonização, onde a religião católica tinha a hegemonia sobre as regras de conduta, né, sobre as pessoas filiadas ou não, membros ou não da igreja, já carregavam e carregam esse direcionamento na maneira de comportar-se, principalmente no que se diz respeito às relações humanas, físicas, corporais, e culminando no relacionamento sexual. Quando uma pessoa está numa instituição religiosa, ela está buscando alguma coisa. A princípio, nós podemos dizer que ela está buscando um acolhimento numa comunidade, e essa comunidade ela vive sob regras. E essas regras são as doutrinas, as regras para que a pessoa possa evoluir espiritualmente e alcançar a salvação. E qual é o fator que originalmente pesa sobre o ser humano
e que o faz buscar o perdão, que faz buscar uma unidade com o divino, com o sagrado. É a culpa. E essa culpa foi desenvolvida desde o início da criação do homem, quando Eva, a mulher de Adão, foi comer do fruto proibido, que pelo que nós vemos em Gênesis, na Bíblia Sagrada, Deus deixou para isso, para que esse casal vivesse feliz, porém Deus recomendou que não comesse de uma árvore, que era o fruto proibido. E Eva, sendo uma mulher curiosa, como todas, disse que nós somos curiosos, mas os homens também têm muita curiosidade. Ela foi e foi provada desse fruto e dividiu com o companheiro. E a partir desse momento eles tiveram conhecimento, perderam a inocência e tiveram conhecimento do que era o bem, do que era o mal, e se cobriram porque se perceberam que estavam nus quando Deus os chamou. E a partir desse momento Deus os expulsou do paraíso e eles foram condenados a trabalhar para se sustentarem, e a mulher procriando, dando à luz aos filhos de uma forma dolorosa, né? Como punição pelo fato deles terem aberto os olhos e tentar serem autônomos, independentes, descobrir que eles tinham um conhecimento dentro deles e que poderiam se igualar ao Criador. E a partir desse momento, as mulheres sempre vistas como pecadoras, a mulher como um ser que leva o homem para a perdição e deveria estar sempre submissa à vontade do homem. E por muito tempo isso foi ocorrendo. As mulheres não tinham direitos a ser inteligentes, muitas de nós foram queimadas em fogueiras, acusadas de bruxaria, por terem conhecimento sobre a cura, por terem o conhecimento do prazer. Então, as mulheres sempre foram relegadas à submissão. E como que a igreja vê esse relacionamento? Em primeiro lugar, a mulher como alguém, um ser que deve procriar, povoar a terra, e não se fala em prazer, não se fala em nada a não ser em procriação. Crescei e multiplicai-vos. Então, até hoje, a Igreja Católica ainda tem esse pensamento de que a relação sexual é para procriação. Então, a partir do momento que uma mulher ela não pode procriar mais, então cessaria toda atividade sexual. O homem não poderia se relacionar sexualmente com a mulher simplesmente pelo prazer, sempre para procriar. Mas a Igreja Católica, sempre se ajustando aos governos, às épocas, para que não perdesse a hegemonia, não perdesse adeptos, ela negociou. E até agora, falando sobre o nosso Papa Francisco, que é tido como uma figura progressista, e ele tenta trabalhar certos aspectos que tradicionalmente eram muito rígidos, e ele coloca alguma flexibilidade. Inclusive, numa das declarações, num dos pronunciamentos dele, ele diz que o sexo é um presente de Deus, para que os casais possam se manifestar um amor recíproco, mas nem por isso o sexo é aceitável fora do casamento. No discurso, ele relaciona a prática sexual a prática do amor, né? Dando uma nova visão para aquelas ideias mais tradicionais, que viam o sexo apenas para a procriação. No entanto,
o sexo não é aceito ainda fora do casamento. E como que surgiram as igrejas evangélicas? É do conhecimento da maioria das pessoas que a religião católica era soberana até o início do século XVI. E que o monge chamado Martim Lutero, um líder da Igreja Católica, ele havia proposto mudanças dentro da igreja para situações que ele via como práticas assim não corretas, práticas que ele achou que deveriam ser mudadas. O fato, por exemplo, de o Papa vender indulgências. Então, indulgência seria o perdão, né? A perdoar os seus pecados, mas se você der uma quantia de oferta, então tinha até uma tabela de preços, né? Tanto uma quantia determinada perdoaria tais pecados, que havia uma gradação de tipos de pecados, uns mais graves, outros mais leves. Então, quanto mais grave, mais mortal fosse o pecado, maior a quantia para que houvesse perdão. E também havia muita política alheia à lógica da doutrina, né? Na nomeação de cardeais, na nomeação de cargos, e ele se revoltou com essas eram as coisas principais contra as quais Martinho Lutero queria lutar e queria fazer uma mudança dentro da igreja. Porém, não conseguiu. E foi no começo, já na segunda década do século XVI, 1517, ele publicou um manifesto, onde tinha 95 teses contra o abuso da Igreja Católica, né? Relacionando essas ações com as quais ele não concordava. Então, não obtendo essa mudança dentro da igreja, o que ele fez foi separar a igreja, foi o cisma, né, que é chamado, e ele fundou o protestantismo. E esse